Muito bem. Agora vamos continuar aqui. A gente vai ver que o fato de ser injetora é uma das condições que nos interessam para a investigação da existência de uma função inversa. Tá legal? Lembre-se que nós começamos a estudar sobre função injetora porque nós damos um exemplo e nesse exemplo a gente percebeu que a inversa não existia. Tá legal? Agora eu vou dar mais um exemplo. Tá legal? Vamos chamar isso aqui de exemplo 2. Tá bem? Aquele lá era o exemplo 1. Nós vamos dar um outro exemplo e esse exemplo vai funcionar da seguinte forma. Mesma coisa, seja f uma função de a em b, certo? O a é o domínio e o b é o contradomínio. Vamos desenhar os diagramas aqui. Legal? Aqui é o a, aqui é o b. Vamos colocar os elementos aqui dentro, mas agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Aqui eu vou ter um elemento azinho e um elemento bzinho. Aqui desse lado eu vou ter um elemento czinho, um elemento dzinho e um elemento ezinho. Tá bem? E nós vamos agora fazer as ligações. Eu vou dizer que o A está associado ao C e eu vou dizer que o B está associado ao D. Primeiro de tudo, vamos verificar se esta é uma função. É uma função? Bom, todo índio está atirando flecha, o A atira flecha, B atira flecha. E cada índio está atirando uma única flecha. O A atirou uma flecha, o B atirou uma flecha. Portanto, F é função. Muito bem. Se não fosse função, nem começaríamos a conversa. Tá legal? Dado que F é função, a nossa pergunta é: F a menos 1 existe? Ou seja, existe uma função inversa dessa F? Vamos analisar. Então, vamos começar aqui a desenhar novamente. Aqui vai ser A, aqui vai ser B. Nós poderíamos desenhar ao contrário também, tá? Aqui B e aqui A. Eu vou desenhar os mesmos elementos. Aqui é Azinho, Bzinho, aqui é Czinho, Dzinho e Ezinho. E vamos fazer as ligações. Então, o C vai estar associado ao A, o D vai estar associado ao B e o E não vai estar associado a ninguém. Tá legal? Essa seria a nossa função inversa. Muito bem. Essa seria a nossa f a menos 1. Legal. Vamos ver se f a menos 1 é função? Todo índio atira flecha? Não. O C atira, o D atira, mas o E não atira. Tá legal? Então, eu concluo que f a menos 1 não é função. Por que que não é função? Porque ela não atende os requisitos de função. Nem todo índio está atirando flecha. Existem elementos do meu domínio, certo? Que é quem atira a flecha, que não estão associados a ninguém do contradomínio. Isso não pode acontecer. Bom, a partir de agora, nós introduzimos um novo conceito para analisar esse tipo de situação. E esse conceito nós vamos chamar de função sobrejetora. Função sobrejetora. Legal? Mais uma vez, quem souber por que a palavra sobrejetora foi escolhida, eu agradeço colocar aí nos comentários para a gente poder conversar sobre isso, tá? Não sei por que escolheram essa palavra. Vocês também vão ver função sobrejetiva em alguns livros, legal? As utilizações são válidas, né, nos diversos livros que vocês escolherem. O que é uma função sobrejetora? Bom, a função sobrejetora, ela basicamente está me dizendo que no contradomínio não sobra ninguém. Quer dizer que todo mundo no meu contradomínio é imagem de alguém do meu domínio. Ou seja, para todo y que pertence ao contradomínio, eu digo que existe, tá legal? Esse símbolozinho do é ao contrário. Existe um x pertencente ao domínio, tal que o f desse x é igual ao y. Parece meio confuso, mas na verdade o que ele está dizendo aqui? Ó? Não importa quem seja o y, se ele é elemento do meu contradomínio, que aqui a gente estava chamando de B, sempre vai existir um x no domínio que o f desse x é esse y. Então, vamos aplicar isso para esse caso?
Ele está dizendo que para todos os y do contradomínio tem um f de x que é igual a y. Vamos escolher o e. Para o e pertence ao contradomínio neste exemplo? Sim. Existe um x que o f dele dá y nesse exemplo? Não. Não tem nenhum cara do meu domínio que o f dele me leva à letra e no meu contradomínio. Portanto, essa função não é sobrejetora. Uma outra forma de escrever isso é dizer que a imagem da função f é igual ao contradomínio. Em que caso, esse caso aqui, por exemplo, o conjunto imagem ele seria C e D. Esse seria o conjunto imagem dessa função neste exemplo. E quem seria o contradomínio? Seria o conjunto formado por C, D e E. Neste caso, claramente a contradomínio não é igual ao conjunto imagem. Tá legal? Para que ela seja sobrejetora, todos os elementos do meu contradomínio têm que ser imagem de alguém no meu domínio. Tá legal? Basicamente é isso. E aí, vamos lá para os exemplos novamente, né? Mas, professor, como é que uma função pode não ser sobrejetora? Eu não consigo imaginar. Legal. Então, vamos partir aqui para um exemplo. Vamos supor que eu tenha uma f de R em R, certo? Então, é uma função que leva números reais a outros números reais. E essa função é dada por f de x igual a 2 elevado a x. Nós vamos estudar essa função mais para frente, é chamada função exponencial, uma função que tem esse formato. Tá legal? Muito bem. Se a função for definida com esse domínio e esse contradomínio, eu tenho que testar se todos os elementos do meu contradomínio são atingidos por alguma flecha do meu domínio. Tá legal? Então vamos testar, por exemplo, ó, se o meu f de x, tá legal? Que é o nosso y, se ele for igual a 0, tá legal? Qual é o x que faz 2 elevado a x ser igual a 0? Existe algum x que faz 2 elevado a x ser 0? E a resposta é não. Não existe x tal que 2 elevado a x seja igual a 0. Não existe. Portanto, ela não é sobrejetora. Por quê? Porque existem elementos do meu contradomínio, por exemplo, o 0, ou todos os números negativos, que 2 elevado a qualquer x que você imagine, jamais vai fazer essa f de x ser igual a 0. Tá legal? Portanto, essa função não é sobrejetora. Muito bem. Aí você fala, mas então nenhuma função é sobrejetora? Não. Com algum ajuste muito pequenininho, nós conseguimos fazer essa mesma função aqui, ou quase a mesma, ser sobrejetora. Como? Vamos colocar um exemplo. Esse aqui vai ser o nosso exemplo 1. Se nós dermos um exemplo 2, eu tenho f, eu vou deixar o meu domínio igualzinho, R, mas agora eu vou fazer o meu contradomínio ser todos os reais, não negativos, diferentes de 0. A função vai ser a mesma. F de x, a fórmula vai ser a mesma, 2 elevado a x. Essa função é a mesma que essa função? Não. Lembre-se que para uma função, para ela estar bem definida, eu preciso definir domínio, contradomínio e lei de recorrência, a fórmula matemática. Tá legal? Esta função tem a mesma lei de recorrência que essa, 2 elevado a x. O domínio também é o mesmo, mas o contradomínio é distinto. E isso faz com que essa função aqui seja, esta f é sobrejetora. Por que esta f é sobrejetora? Porque qualquer número entre os reais não negativos diferentes de 0 estão associados a algum x. Pode pensar em qualquer um. Por exemplo, se eu quiser fazer y igual a 4. Para y igual a 4, eu tenho qual é o 2 elevado a x, que dá como resultado 4. Muito simples. X igual a 2. Tá legal? Nós conseguimos determinar qualquer valor. Você pensar, pô, professor, mas e y igual a 3? 2 elevado a x dá 3. Tem algum x que faz isso? Tem. Para isso, nós vamos precisar do estudo de logaritmos, que também faz parte dos nossos estudos um pouquinho mais para frente. Mas é possível calcular. Tá legal? Então, aqui está, gente. Nós começamos com a pergunta, existe função inversa? Nós começamos a ver duas situações muito fundamentais
em que a existência da inversa é comprometida. Na primeira delas é quando a função não é injetora. E a segunda delas é quando a função não é sobrejetora. Bom, o último conceito que eu quero passar para vocês, para a gente fechar, é o que a gente chama de função bijetora. O que é uma função bijetora? Bom, a palavra bi aqui tem um significado importante. Função bijetora nada mais é do que uma função que é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Quando uma função é injetora e sobrejetora, eu tenho que ela é bijetora. Tá legal?